Oi, turma! Bom, esse vídeo que eu vou fazer hoje é para mostrar para vocês um pouquinho do que eu fiz, tá? Há um ano atrás, do resultado que eu obtive com essa projeção e a projeção que eu tenho para os meus negócios até o final do ano e até o final de 2026. Por quê? Se a gente não tem uma projeção certa daquilo que a gente quer e aonde a gente vai chegar, a gente fica perdido. Então, por exemplo, se hoje você está fazendo anúncio e aí você gasta lá, não sei, vamos dizer US$ 150 por semana, e você fecha apenas um cliente, você vai falar, eu fechei apenas um cliente, né? E na verdade, você não fechou apenas um cliente, você fechou o cliente, porque se a gente levar em consideração o exponencial disso, você vai ver que é muito grande, tá? Então, quando eu comecei, eu tinha meu alvo lá, ter 2 casas todos os dias, que era para pagar as contas, que eu estava apertada, meu marido com o joelho machucado, e a gente tinha que se virar. E aí, quando eu alcancei isso, eu pulei para 3. Então, a minha meta era o quê? Era 3 por dia. Eu nunca foquei em querer ter 100, 200 ou 1.000 clientes. Eu focava sempre em limpezas, tá? Então, eu quero ter 3 limpezas por dia. Por quê? Porque tem cliente que vem que é semanal. Então, a gente está falando de 4 limpezas no mês. Eu tenho cliente que eu atendo 2 vezes na semana. Então, nós estamos falando que um cliente me traz 8 limpezas no mês. E se um cliente é mensal, uma limpeza no mês, ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma projeção que eu fiz para as minhas alunas. Eu disponibilizei isso lá no grupo e na plataforma delas e vou disponibilizar isso de graça aqui para vocês, tá? Para que vocês entendam que esse é um mercado em que você pode ter projeção. Por quê? A gente está falando de um tipo de cliente que gera recorrência. E é o que eu mais amo, é a recorrência. É um cliente que eu fecho hoje que vai me trazer retorno daqui a 15 dias, daqui a um mês, e vai me indicar. E daqui a um mês vai fazer de novo, daqui a uma semana vai. Entende? É diferente de eu fechar, por exemplo, um serviço que o cliente só vai comprar uma única vez comigo daqui a 10 anos, tá? Não que sejam ruins esses serviços ou produtos, mas que eu amo a recorrência a curto prazo, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês uma visão mais abrangente do meu progresso e do progresso das minhas alunas, ok? Então assista até o final porque é muito, muito importante. Vamos lá. Eu levei em consideração aqui, cadê? Aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá. Iniciando agora em julho, ó, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? Levando em consideração, ok? Que as minhas clientes estão fechando um cliente por semana quinzenal. O que é o cliente quinzenal? Que você atende 2 vezes no mês. Então, se em julho você fechou 4 clientes, em agosto você vai ter 8, em setembro você vai ter 12, em outubro 16, em novembro 20 e em dezembro 24, ok? Voltando aqui nesse mês de julho. Então, se eu fechei 4 clientes esse mês, eu tenho uma receita bruta de 1.280. Hoje, um gasto médio das minhas meninas aqui, com, por exemplo, um tipo de anúncio que a gente faz, em que elas gastam US$ 15 por dia e US$ 50 por semana, se elas quiserem que alguém faça para que elas não tenham que fazer, e sim só atender o cliente, fechar e ir lá limpar ou enviar a equipe, ok? Então, levando em consideração, gente, eu tô sendo bem pessimista, tá? A realidade não é essa. Eu tenho alunos aqui que em uma semana, de 20 contatos, ele fechou 4. 3 quinzenal e um semanal, tá? A gente tá falando de 10 limpezas em uma semana. Óbvio que isso aqui, vão ter semanas que você pode fechar 2, 3, vão ter semanas que você pode não fechar nenhum. Vai depender também de você, do seu atendimento. Porque se você seguir o que eu ensino na plataforma, eu garanto que você consegue. A técnica de contraste, de dip inicial, eu duvido que você não feche. O contraste é impossível. Quem trabalha com contraste sabe disso. Todas essas grandes empresas fazem isso com a gente o tempo inteiro. É contraste em tudo. A Apple faz isso, né? A gente tem lá o iPhone de 64, 128, 256 gigas. Então, ele coloca ali várias opções para você escolher entre ele e não entre ele e a Samsung. O mesmo a gente tem que fazer aqui. Só que você tem que ter técnicas para não assustar o cliente, não afastar ele daquilo que ele quer. E isso que eu ensino lá dentro do grupo e dentro do curso, tá? Então, voltando aqui. Levando aqui em consideração os 4 clientes por mês, a gente está falando que no final do mês você sai com um lucro líquido ainda de US$ 630, tá? Então, assim, digamos que, Márcia, eu não tenho habilidade em fechar, tô aprendendo, esse mês eu fechei 2 clientes. Se você fecha 2 clientes, a 150 cada um, bem negativo, porque meu preço mínimo hoje é de 160, tá? A gente tá falando que em um mês você passa a ter uma entrada de US$ 600, ok? Se você tem 2 clientes, apenas, não 4, estou sendo mais pessimista ainda. Você vai ter US$ 600 todo mês. Ou seja, se você investiu 630, saiu do seu bolso apenas US$ 30. E você está no lucro por quê? Porque esses 2 clientes que você gastou US$ 630 vai te trazer quase 7 mil no final do ano. Então você vai ter um retorno de 7 mil no ano com investimento de US$ 600. Entende isso que eu estou dizendo para vocês? A matemática ela é simples, não tem erro. E se você coloca em prática, é impossível você fechar só 2 clientes no mês, gente. Eu estou dizendo isso pelo que eu tenho aqui das meninas, sabe? Continuando.
Levando essa projeção adiante, em agosto você já passa a ter 8, né? Porque era 4 de julho, mais 4 de agosto. Você fecha o mês com quanto? 2.560. Olha isso, menos os 630 do mês, você fechou o mês no lucro de 1.910. No terceiro mês, você tem 12, que é 4 desse mês, mais 4 de agosto, mais 4 de julho. A gente está falando aqui o mesmo custo inicial de US$ 630, menos a receita bruta, sobrou 3.190 para você. Tá? E a projeção ela vai aumentando, gente. Ó, em outubro, você já pula para 16 clientes, que é somando tudo, né? Então você em outubro você já está fazendo 4.470 com 16 acumulados. E novembro, 20 clientes com 5.750. Em dezembro você fecha o mês com 24 clientes fazendo líquido 7.030. Claro que aqui tem despesas, tá, gente? Se você tem help, é produto, é imposto, é isso, aquilo, outro. Mas assim, eu tô trazendo um negócio para vocês pé no chão. Não é um negócio de mirabolante, não, tá? É um negócio em que é alcançável. E eu tô assim, falando bem no mínimo mesmo. Porque se eu pegar aqui resultado de aluno meu, que, por exemplo. Ih, tá trovejando pra caramba. Se eu pegar resultado aqui de aluno meu, por exemplo, que fecha a média de 2, 3 por semana, isso aqui triplica, entendeu? Então, resumindo, em dezembro agora, você vai ter uma receita bruta de 26.880 e um final líquido de 22.980. Tirando, gente, assim, teu investimento de divulgação, de marketing. Então, assim, você finaliza o ano com isso aqui, tendo feito isso. E aí, a tendência é ter crescimento. Olha aqui. A tendência é você ir crescendo. Olha isso. Claro, se tiver, por exemplo, um cliente antigo seu, ou que remarca, ou cancela, isso aqui altera, mas altera muito pouco. Eu tiro pelos meus ganhos aqui, pelas minhas projeções, tá? Que é o que eu vivo hoje. E seguindo aqui, eu consegui colocar aqui essa mesma projeção seguindo no ano de 2026 até o final, tá? Então, seguindo a linha de raciocínio de agora de julho até dezembro, eu fiz a mesma projeção para de janeiro a, 26, a dezembro de 2026. Então, o resumo final de julho a dezembro, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui, ó, que a gente fez agora, tá? Nesse ano. É um total, no ano, de 24 clientes, um total de 48 limpezas no mês. Eu foco em limpeza, gente. Porque como eu falei no início, tem cliente que é semanal, então são 4 no mês. Se eu fecho nessa semana um cliente semanal, ele valeu por 2 semanas. E se semana que vem eu fecho mais um semanal? Entende? Então, assim, não é difícil você fechar cliente semanal aqui. Então, você finaliza dezembro com uma receita bruta de 7.680, um custo fixo. Eu coloquei aqui, olha, um custo fixo de 650 por mês de divulgação, mais um lucro líquido, e aí o lucro líquido acumulado 22.980, a receita bruta 26.880. E aqui eu coloquei a projeção do ano completo de 2026, se você seguir essa mesma linha, gente, com o mesmo investimento, tá? E a tendência é você querer investir mais, de 15 por dia, pular para 20 de campanha. Aí isso aqui explode, entendeu? Você só tem que dar conta de atender, né? E de organizar as equipes. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, aqui no ano de 2026, a gente está falando de, no final do ano, estar com 72 clientes, 144 limpezas. E um faturamento bruto mensal de 23 mil, menos o que você investiu, você vai ter um lucro líquido de quanto? 22.390. Ou seja, no ano de 2020, de 25, né? Mais o ano de 2026, metade de 2025, que a gente já está na metade. Você vai ter faturado 218 mil dólares. Menos o que você gastou de campanha e tudo, 207 mil dólares aqui, ó. Tá? Então, assim, isso é real, gente. Isso aqui que eu tô mostrando pra vocês não é algo muito distante, não. É algo que a gente já vive. Os alunos vivem, que eu vivo e que muitas amigas minhas aqui que vivem de house cleaning vivem, tá? Pode ser mais, pode ser menos, claro. Isso aqui é uma projeção. É pra você ter foco. Eu preciso fechar um por semana. Ah, vieram 16 contatos, 20 contatos. Eu preciso fechar. Eu tenho que negociar, eu tenho que ser boa, eu tenho que aprender com a Márcia, como que vende. Então, assim, aproveitem. 15 anos de experiência de vendas. Eu tô passando tudo pra vocês, inclusive de graça lá no Instagram, tá? Então, seguindo aqui, né? Isso significa que para 2026, um cliente novo por semana, você vai ter 72 ativos no final de 2026. Um total de 144 limpezas por mês. Um faturamento de mais de 23 mil dólares. Tirando aí a despesa de marketing, que é 600 dólares por mês, você vai estar aí fazendo 22 mil dólares por mês, tá? Então, assim, você encerrar o ano com mais de 200 mil dólares acumulado, líquido, qual o negócio que hoje com um investimento desse você faz? Não existe. Um negócio sólido que você está construindo para você, que vai ter valuation, que vai ter valor, que se daqui a alguns anos você fala, quero vender minha empresa, você não vai vender um cliente, você vai vender a sua empresa. Então, se é uma empresa, pensa comigo, como que funciona o mercado, tá? Se você tem um negócio que está te gerando 207 mil dólares por ano, claro que aqui você vai abater ajudante, isso, aquilo, outro, né?
você multiplica isso aqui por 4 ou 5 vezes, que é o que o mercado pede hoje, a gente está falando que você tem uma empresa avaliada em 800 mil, em que você entrega ela para uma pessoa com clientes ativos, faturando, com marketing ativo, com o nome na internet, que isso vale muito, com premiações. Isso aqui é o que vende. Não é você montar, igual eu vejo muita gente por aí, ah, eu vou vender uma casinha. Gente, esquece isso. Esquece isso. A gente está falando de algo assim que você pode crescer muito em pouco tempo, 1, 2, 3 anos. Eu acho muito pouco tempo, 3 anos, 2. Que foi o tempo em que eu cresci aqui nesse negócio, trabalhando totalmente online, né? Aqui eu coloquei para vocês, olha, coloquei um gráfico, né? Levando em consideração esse ano agora, quantos clientes você tem, né? De julho a dezembro, um total de 24, e um total de limpezas, 48. E no ano de 2026, 72 casas, né? Clientes, e um total de 144 limpezas mensais, tá? Então, essa é a projeção que eu fiz para as minhas alunas, de acordo com o que elas já vêm vivendo. E, assim, e por que que eu tô fazendo isso aqui? Para que você tenha a meta, que você tem que fechar um cliente por semana. Entendeu? Ah, essa semana tá difícil, tá chegando quinta-feira, não fechei nada. Vamos lá, vamos fazer promoção, vamos fazer de tudo. Vamos dar um desconto na primeira limpeza, pelo menos, para o cliente conhecer seu trabalho. E aí da segunda em diante é o preço normal, entendeu? Então a gente tem muitas estratégias boas aqui, tá? Lá dentro do curso eu tenho, assim, umas 5. E, gente, o que que isso, assim, comprova pra você, tá? O que que isso mostra que é verdade? Que com a paciência e constância, você vai construir o faturamento mensal que você quer. E recorrente. Se você sabe que esse mês você tem clientes certinhos, que você fez 8 mil dólares, você sabe que no mês que vem, no mínimo 8 mil dólares você vai fazer. Porque vão vir clientes novos, tá? A progressão exponencial, não caio nessa. De entrar, de começar a fazer o seu negócio. Ah, fechei 2 clientes. Ah, eu vou parar um mês, depois eu volto para ver se esses que ainda não fecharam, fecham. Ou não entre nessa de, por exemplo, em 3 meses. Ah, fechei, sei lá, 20 clientes novos, tô com 2 por dia. Ah, tô bem, tô fazendo 6 mil dólares, tô ok. Não caia nessa. Porque se você tem um cliente bom e ele cancela, se muda, ou viaja, ou faz qualquer coisa, ou não quer mais você porque perdeu o emprego, você se vê desesperado. Aconteceu isso comigo. O meu melhor cliente viajou, foi para outra cidade, se mudou com a família toda. A sorte é que eu já tinha meu trabalho de divulgação. Então entraram clientes novos e supriu, porque ele me avisou com 2 meses de antecedência. E aí, nesse tempo, eu fiz o quê? Corri, corri, corri. Botei essas minhas metas aqui. Para quê? Para suprir a diferença que eu ia ter dele, porque senão ia afetar. Isso lá atrás. Então, depois desse dia eu aprendi, não pode, o marketing da sua empresa é o alimento do seu negócio, assim como você tem que comer comida, tá? Não esqueça disso. Não caia nessa, você tem que ter visão. Aí muitas meninas chegam perto de mim e falam: "Ah, Márcia, eu não entendo. A minha vizinha chegou depois de mim. Eu não sei o que acontece, tem cliente deles para tudo que é lado. Ela não dá conta, ela perde de tantos clientes, ela escolhe. Por quê? Porque ela tem constância, ela tem visão de empresária. Ela não tem a visão de fazer uma casinha por dia e parar. E você não pode ter essa visão. Eu tô aqui para te ensinar isso, para te ajudar a crescer, pegar na sua mão. Porque isso que eu tô falando para você, eu vivi e vivo. Eu não tô falando aqui uma teoria de algo que pode acontecer e que eu vi num cursinho teórico e tô ensinando a vocês. Eu tô ensinando algo que eu vivo, que eu coloco em prática hoje. E quem me conhece sabe que é real, entende? Os alunos nossos aqui que estão vivendo isso sabem que é real. Então você que começou agora ou ainda não começou, tenha essa visão. Porque senão você não vai crescer. Você vai ficar estagnado ou vai ter ali 5, 6 mil dólares por mês e vai ficar naquela, entendeu? Então, seguindo aqui, falando da progressão exponencial, né? Em 6 meses, ao final de 6 meses agora, você está com um faturamento mensal de 8 mil dólares, superior a 7 mil, entende? Muitas pessoas hoje estão nesse país aqui há 6, 8 anos e não tem isso aqui. Eu converso com mais de 30 meninas por dia e eu posso te garantir isso que eu estou falando. Eu tenho amigas que estão há 8, 9 anos nesse país e não fazem metade do que eu faço em 2 anos e meio. Eu posso garantir isso a vocês. E vocês vão conversar com outras pessoas e vão saber disso. E por que que meu resultado é diferente dela? Eu sou melhor que ela? Não. Eu tenho cálculos, eu tenho projeções, eu corro atrás, eu não desisto. Eu deixo de ir num restaurante, eu deixo de comprar um sapato, mas a divulgação da minha empresa faz parte, é igual eu pagar minha conta de luz da minha casa, meu aluguel. Entende? Isso tem que fazer parte da sua vida. Sem isso aqui, o seu negócio morre. Se o seu negócio não está crescendo, ele está morrendo. Não pode ficar estagnado, tá? Então, se você continuar com essa estratégia, o crescimento vai ser consistente. Os resultados, eles vão continuar. E vai melhorar, mês a mês. Vai chegar uma hora que você não vai nem sentir, que é o que acontece comigo hoje, tá? Agora, colocando aqui, gente, olha só. O resultado, considerando a divisão de limpezas, tá? Aqui, ó, é um resumo do que eu acabei de ensinar para vocês, do ano de 2025, né? Finalizando aí com um total de 48 por mês de limpezas, tá? Em dias úteis, 20 dias. Você vai fazer uma média de 2,4 clientes por dia. Você vai ter uma média de 2 a 3 clientes por dia.
tá? Essa é a média. Vão ter dias que você vai ter duas limpezas, vão ter dias que você vai ter 3, isso até dezembro. No ano que vem, 2026, isso já pula. Você vai finalizar o ano com 7 casas por dia. Mas não se assuste, porque não vai ser de janeiro, de agora a janeiro que você vai ter isso. Vai ser gradativo, exponencial. Então você pode se preparar, né, para colocar mais uma equipe, você pode se preparar para colocar mais um ajudante, e aí você vai crescendo saudável, que é o que acontece comigo hoje. Na expansão da minha empresa, hoje eu tô nessa fase de terminar de treinar uma equipe, colocar ela para assumir, eu já pego mais 2 meninas, já treino agora mesmo. Semana que vem já inicio uma turma nova aqui, uma dupla nova. As primeiras brasileiras, porque as outras que eu tenho são todas hispanas. Então, aqui em 2025, você finaliza o ano fazendo entre 2 e 3 casas por dia, real isso aqui. E em 2026, você finaliza o dia fazendo entre 7 e 8 limpezas por dia. Dá para você ter 2 equipes tranquilamente. E aí, seguindo aqui, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Que se você não fechar cliente quinzenal por semana, e se você fechar o mensal, ainda assim você ainda fecha no lucro. Quer ver? Eu vou provar para você isso, tá? A gente fez uma projeção de cliente quinzenal. Agora eu vou fazer uma projeção de cliente mensal de $160 cada um. Gente, eu tenho clientes aqui de 250, 280, 160 é meu mínimo. 200, 230, 175, 185, tá? Isso aqui é uma média. Meu ticket médio hoje, ele tá em $178. Porque eu pego quanto eu faturei, quantas limpezas eu fiz e divido. Aí eu sei meu ticket médio, tá? Então eu tô levando em consideração aqui o seu preço mínimo sendo $160. Então, se você tem aqui, ó, 72 clientes ativos, uma limpeza mensal cada um, você fechou um por semana. No total, em dezembro de 2026, você vai ter quantas limpezas? 72 por mês. Faturamento mensal, 11.520. Faturamento líquido, o lucro líquido, na verdade, que é isso aqui, menos o teu investimento de divulgação, $10.870 por mês. Tá? Isso aqui é por mês. Então, sendo bem negativo, se você fechar agora um cliente por semana mensal de $160, no final do ano que vem, você está faturando, está lucro acima de $10.000. Claro que aqui tem a despesa de sua ajudante, de gasolina, de produto, tá, gente? Então, assim, não levei isso em consideração, porque cada cidade tem um custo diferente de gasolina, de material, de imposto, de tudo isso, tá? Eu tô sendo, assim, bem negativa para vocês verem que é possível, tá? Então, olha o meu resumo aqui, o faturamento bruto acumulado. Finalzinho agora de 2025 e o ano todo de 2026, $109.000. Lucro líquido acumulado no final de 2026, $97.000. Aqui, ó, tô mostrando aqui pra vocês, tá? Isso aqui é real, gente. Isso aqui já acontece comigo, tá? Então, assim, eu já tô em outra fase agora. Eu vou fazer um outro vídeo depois, ó. Eu tenho aqui, ó, as minhas projeções, ó, que é a média de 20 que eu fecho, tá vendo, ó? Olha as minhas projeções. Depois eu vou fazer um vídeo passando isso pra... Olha isso aqui, gente, mensal. Isso aqui é a minha projeção para terminar o final do ano que vem. E eu sei que eu vou conseguir nisso, porque eu já estou no caminho para isso. Eu estou bem perto. Então é possível. Mas isso é um outro vídeo. Depois eu faço, tá? Então, seguindo aqui a frequência de limpeza, se você fecha lá, no caso, uma por semana quinzenal, você vai ter o quê? 48. Aí eu botei aqui, ó, ao invés de 144 limpezas por mês, na limpeza quinzenal, você vai ter 72, porque aí é limpeza mensal, né? Cada cliente faz uma vez. Faturamento e lucro. O faturamento é menor, mas ainda assim tem lucro mensal. Você ultrapassa os 10 mil mensal. E o lucro acumulado, né, no final de 2025 e 2026, lucro de $100.000 líquido, tá? Então aqui, ó, limpeza quinzenal. Se você fecha um cliente por semana quinzenal, você vai ter 144 limpezas mensais, lucro mensal, tá? De 15 mil e mensal 10.870, tá bom? Isso aqui, gente, é real, é real. Já tem gente vivendo isso aqui. Eu vivo, sabe? Então, assim, se eu tenho alunas que vivem isso hoje, você pode viver isso também, tá? Então, assim, eu vou disponibilizar isso aqui no YouTube para vocês e depois eu vou fazer um vídeo das minhas projeções para que vocês tenham uma ideia aí do que eu alcanço, tá? De quantidade de clientes. Olha isso aqui. Você acha que eu vou estar fazendo só isso aqui final do ano que vem? Claro que não. Claro que não, porque eu fecho muito mais. Eu fecho muito cliente semanal, eu fecho muito cliente quinzenal, eu tenho cliente que eu atendo 2 vezes na semana. E nas minhas técnicas, eu fecho muito, eu vendo muito. E totalmente online. E é isso que eu ensino para vocês, tá? A vender para americano sem saber falar inglês. Eu quero que vocês entendam que vocês não podem desistir no primeiro, segundo, terceiro mês. É consistência. Nenhuma dona de negócio, empresário, desistiu do seu negócio em 1 mês ou 2 meses. Eu já tive meninas aqui, eu não sei se a limpeza é pra mim, eu tô pensando em desistir. Poxa vida, já tem um faturamento de uns 6, 7 mil dólares, sabe? Tem como você escalar isso, daqui a pouco sai do operacional, fica mais em office, aí você pode fechar mais clientes. É possível, gente. Eu já vivo isso.
Eu não vou mais para operacional. Eu vou quando eu quero. Eu tenho supervisão hoje, eu tenho as equipes todas treinadas. Então é possível, tá bom?